Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você esteja bem, espero que você esteja saudável, espero que você esteja disposto. Estamos iniciando mais uma semana para honra e glória do nome do nosso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, sempre a partir das 7 da manhã, tanto aqui nesta plataforma, como também na TV Evangélica do Cariri. E sempre estou aqui com um devocional fresquinho, pronto, para que você possa começar o seu dia muito bem alimentado da palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Não Olhe para Trás. E o mesmo está baseado no texto de Lucas, capítulo de número 9, versículo de número 62. Já estou com um versículo aqui aberto na minha Bíblia e junto nós vamos fazer a leitura do mesmo para nossa edificação. O texto sagrado, ele vai nos dizer da seguinte forma: Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás e é apto para o reino de Deus. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor Deus por sua palavra essa que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, há momentos na nossa caminhada que o passado parece nos chamar para que nós possamos retornar para ele. São muitas lembranças antigas, lembranças de erros cometidos, lembranças de oportunidades perdidas. Tudo isso tenta nos fazer voltar para algo que já ficou para trás. Mas o Senhor Jesus, Ele nos ensina que para segui-lo verdadeiramente é preciso estar olhando para frente, olhando para o alvo. E olhando para o alvo com o coração firmado na fé e com os olhos postos no propósito que o Senhor confirmou para cada um de nós. Seguir a Cristo, então, é uma jornada, amados irmãos, uma jornada que exige de cada um de nós foco no futuro, confiança em Deus e desprendimento no que ficou para trás. Então, baseado no texto que temos diante de nós na manhã do dia de hoje, eu convido você a refletir em 3 verdades. E a primeira destas verdades é que olhar para trás é um risco para a fé. Amados irmãos, quando permitimos que o passado defina o presente, nós então perdemos de vista o que Deus ainda quer fazer. Um exemplo claro do que nós não devemos fazer, ou melhor, um exemplo claro daquilo que nós não podemos fazer é a esposa de Ló. A esposa de Ló foi um exemplo trágico disso que nós estamos tratando. Ao olhar para trás, ela desobedeceu à voz de Deus. E o texto lá, Gênesis capítulo de número 19, vai dizer que aquela mulher se tornou uma estátua de sal. Amados irmãos, ao olhar para trás, nós desobedecemos o Senhor. O Senhor que diz que devemos olhar para frente, olhar para o alvo, olhar para Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Então, o apego ao que ficou para trás, muitas vezes,
nos impede de viver o novo que o Senhor preparou. É interessante que o verbo utilizado aqui no texto de Lucas para descrever olhar, este verbo vai indicar um olhar contínuo, ou seja, um olhar insistente. É aquela pessoa que olha ou tenta contemplar constantemente um passado que não volta mais. É alguém que deseja arduamente viver aquela experiência que ficou para trás. Jesus está dizendo que quem continua preso ao que ficou para trás vai estar paralisado e não vai conseguir avançar para o reino. E assim, acabará perdendo a sua própria vida. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, meu estimado amigo, não deixe que as suas falhas passe a ditar o seu futuro. Em segundo lugar, lembre-se, Deus não te chama para reviver o ontem, mas Deus te chama para construir o amanhã. E por fim, liberte-se das lembranças que te prendem e olhe para Cristo, o mesmo Cristo que te conduz ao propósito. E aí eu tenho uma pergunta para você. Sua fé, ela tem retrocedido ou tem estimulado a você caminhar olhando para frente? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade que o texto aqui apresenta para nós, a qual eu gostaria que você também despertasse para a mesma. E essa segunda verdade é que o passado é professor e não prisão. Meus queridos, o apóstolo Paulo nos ensina a esquecer das coisas que para trás ficam e assim prosseguir para o alvo. O texto, Filipenses capítulo de número 3, a partir do versículo de número 13. Sabe o que isso significa, meu querido irmão? Isso significa que nosso olhar deve estar voltado para o alvo do Senhor. Isso não quer dizer que nós devemos ignorar totalmente o passado. Não. Isso quer dizer que nós devemos aprender com o passado. O passado, meu querido irmão, não é um lugar de morada. O passado é apenas um lugar de passagem. Um capítulo que ensina, mas que não define o final da nossa história. É interessante que existem pessoas que vivem presas no seu passado. Presas a situações, a épocas, a contextos. Pessoas que não conseguem se desprender daquilo que ficou para trás e perde grandes oportunidades no presente e irá perder grandes oportunidades no futuro. A expressão aqui que Paulo vai utilizar para prosseguir para o alvo, ela traz o sentido de correr com intensidade. É como se fosse um corredor de uma maratona. Ele jamais pode tirar o foco da sua linha de chegada. Ou seja, o cristão, amado irmão, meu querido amigo, ele não apenas avança, mas ele se esforça para chegar até o final da sua maratona. E ele vai se esforçar com um propósito. Ele vai se esforçar com direção. E como aplicar isso? Em primeiro lugar, deixe que Deus use os seus erros como sementes de crescimento para que você possa continuar crescendo. Em segundo lugar, olhe para trás apenas para testemunhar o quanto o Senhor já te sustentou ao longo da tua vida. E por fim, valorize as lições, mas não volte aos padrões. Padrões esses que o Espírito Santo já te libertou. E aí eu faço uma segunda pergunta para você. Você tem valorizado as lições que você aprendeu no passado? Ou você ainda continua preso? Continua escravo
de memórias que não vão voltar mais. Pensa sobre isso. Por fim, há uma terceira e última verdade que o texto nos apresenta, e eu gostaria que você também vivesse essa verdade na manhã do dia de hoje. E essa verdade é: o futuro com Deus é maior do que qualquer passado. Meus queridos, Deus ele não está preso às páginas antigas da sua vida. Muito pelo contrário. O Senhor, dia após dia, ele escreve capítulos novos. Lá em Isaías, capítulo de número 43, a partir do versículo de número 18, mais precisamente versículo de número 18, versículo de número 19 também, o texto sagrado vai nos dizer assim: não vos lembreis das coisas passadas, eis que faço coisa nova. Meus queridos, Deus constantemente, diariamente, Ele está produzindo sempre coisas novas na nossa vida. Então, quando olhamos para o que ficou para trás, nós perdemos a chance de enxergar o novo que o Senhor está realizando agora, neste exato momento. Lá em Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 5, o Senhor vai dizer: eis que faço nova todas as coisas. Ou seja, o teu passado já é velho. O Senhor fez tudo novo. Esse versículo de Apocalipse, capítulo de número 21, amados irmãos, revela o caráter criativo e principalmente contínuo de Deus. O Senhor, Ele não apenas renova, Ele transforma. E como aplicar tudo isso? Em primeiro lugar, meu querido irmão, creia que o amanhã trará novas promessas e novos começos. Em segundo lugar, caminhe com esperança. Saiba que o Deus do futuro já está preparando o teu caminho. E por fim, olhe para frente. Mas olhe para frente com confiança, pois saiba que o melhor de Deus ainda está por vir. E aí a pergunta que eu deixo para você na manhã do dia de hoje é: você tem confiado no Senhor? Senhor esse que nunca perde tempo olhando para trás? Pense sobre isso. 3 verbos para que você possa viver cada um deles na manhã do dia de hoje. O primeiro desses verbos é o verbo orar. Ore, amado irmão, ore antes de agir. Saiba que o passado, ele se cala quando o seu coração ouve a voz de Deus. Então, antes de você tomar decisões, antes de você viver o agora, ore para que você escute o direcionar do Senhor. Em segundo lugar, ou o segundo verbo, é o verbo permanecer. Permaneça na palavra do Senhor. Saiba que o Senhor, Ele revela na sua palavra o caminho que você deve seguir. E neste caminho, você deve ter os seus olhos voltados para o propósito estabelecido do Senhor. E por fim, o último verbo que eu desejo que você viva na manhã do dia de hoje é o verbo seguir. Siga em frente, amado irmão, mas siga em frente com fé. Saiba que o futuro com Cristo é sempre maior do que qualquer lembrança do ontem. Nesse momento eu quero te convidar a baixar a tua cabeça, a elevar o teu pensamento a Deus. E juntos vamos orar ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Amado Senhor, Deus e Pai, nesse momento, meu Deus, queremos te entregar o nosso passado, as nossas dores, as nossas falhas, e te clamamos para que tu nos ensines, Senhor, a não olhar para trás com esse saudosismo que tenta nos prender constantemente. Ensina-nos, Senhor, a seguir firme, caminhando, Senhor, naquilo que tu traçou para cada um de nós. Renova, Senhor, a nossa fé. Fortalece o nosso coração, guia os nossos passos com a tua promessa. Cremos, Senhor, mas cremos fielmente que tu sabe o que é melhor para cada um de nós e o que o melhor de Cristo ainda está por vir. Por isso, Senhor, nós te oramos na manhã do dia de hoje,
e te oramos humildemente, no nome do teu santo Filho. Amém e amém. Você que está aí mais uma semana, iniciando mais uma semana conosco, muito obrigado mesmo por estar aqui. Se você ainda não deu like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, não perde tempo. Corre aí, aperta o botão do like. Depois se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai estar nos incentivando a continuar produzindo mais vídeos devocionais semelhantes a esse. Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os links dos nossos vídeos, em todas as suas redes sociais. Então compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha no TikTok, enfim, onde você tiver rede social, compartilha. Fica à vontade. Ao fazer isso, você vai estar também nos ajudando a continuar crescendo dentro dessa plataforma. Você também pode estar se organizando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada à Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Vem para cá, vem cultuar o Senhor conosco. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fica com Deus. Até amanhã.